capítulo de número 3, versículo de número 14. Gênesis 3, verso 14. Glória a Jesus. Aleluia. Para se nós meditarmos na preciosa palavra de Deus. Vamos dar os irmãos encontrar para nos irmos juntos. Amém? Pois diz assim, verso 14: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Somente estes dois versículos para a nossa meditação nesta noite. Aqui estamos em culto oportuno, culto de ceia. Nós vamos falar nesta noite acerca do triunfo de Cristo. Esta foi uma mensagem que eu observei nestes dias e que tem trazido um impacto ao meu coração, e eu quero assim compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós olhamos para este texto de Gênesis 3 e nós observamos o momento em que Deus está falando com Adão, com Eva e com a serpente. Três personagens que estavam no jardim do Éden, no dia da queda do homem. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas pelo seu haja, pela sua palavra, e no determinado dia, sexto dia, Deus, Ele está ali com toda a sua obra realizada. Nós sabemos também que Deus descansou no sétimo dia. Deus criou tudo pela sua palavra, mas o homem, Deus, pegou o pó da terra, formou o homem e soprou nele fôlego de vida. Deus deu ao homem autoridade sobre aquela terra que havia criado. Deus pegou o homem e colocou um jardim chamado Éden, como nós sabemos, e ordenou que o homem cuidasse daquele jardim, lavrasse ele, e ali o homem habitava tranquilamente. Deus também criou a mulher, como nós sabemos, e ali se formou a primeira família, e deu uma ordenança a eles, que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o Senhor disse: no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Nós sabemos também pela palavra do Senhor que a serpente chega até Eva e atenta a comer do fruto que Deus havia proibido. Nós sabemos também pela palavra de Deus que Adão come também deste fruto, e os dois pecam. Através da sua desobediência vem o pecado, e o pecado, a morte, em consequência disso. Nós sabemos que a serpente, ela não obrigou Adão nem Eva a desobedecer, mas ela se pôs como uma figura, como uma manifestação do inimigo das nossas almas, a qual tentou o homem para que ele desobedecesse a Deus. E esta serpente tem sido o inimigo da humanidade desde então. Essa serpente, que é Satanás, que é o inimigo de nossas almas, o maligno, ele não poderia atingir diretamente a Deus. Nós não podemos nem mesmo chamar o inimigo de nossas almas, a qual citei, de inimigo de Deus, mas de nosso inimigo, porque Deus não tem adversários, porque Ele é onipotente.
Então ninguém pode se comparar a ele. Então, como Satanás não conseguiria atingir diretamente a Deus, ele tentou atingir a Deus indiretamente através da sua criação mais preciosa, que era o ser humano. Nestes versículos, Deus ele traz uma palavra profética, dizendo que um dia se levantaria alguém que derrotaria e triunfaria sobre esta serpente que é o inimigo da humanidade. Nós sabemos que se passaram gerações e gerações. Adão, juntamente com Eva, depois que foram expulsos do jardim, tiveram ali os seus filhos, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, como a palavra do Senhor nos diz. E então, se passaram gerações, houveram homens que buscaram a Deus, buscaram de alguma forma pela fé encontrar-se com Deus, andar com Deus. Exemplos de homens assim como Enoque, que a palavra do Senhor diz que andava com Deus, até mesmo foi levado para junto de Deus, mas este não era aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Surgiram homens como Noé, homens como Abraão, e consequentemente os seus filhos Isaac, Jacó, José, Judá e tantos outros, mas não eram aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Surgiram ainda outros homens, como Davi, homem que foi chamado segundo o coração de Deus, mas não era ele aquele que havia sido profetizado. Todos estes eram figuras, todos estes eram ali algum apontamento daquele que havia de vir. Se passam anos, séculos, profetas se levantam e continuam a profetizar e a anunciar da parte de Deus. Um dia virá alguém que resgatará a humanidade. Um dia virá alguém que será o ungido, o Messias, que será Deus encarnado. E se continuava a se passar tempos e tempos. Chegamos ao dia, os dias de Malaquias, um dos últimos profetas que tem seu registro de profecias no Antigo Testamento, e ainda não tinha vindo aquele que havia de vir. Se tem um silêncio que a história chama de silêncio profético de 400 anos, mais ou menos, onde não há nenhum profeta com profecia registrada, e ainda não tinha vindo o Messias. E a palavra do Senhor diz que chegam os dias do Novo Testamento, da narrativa do Novo Testamento, aonde surge alguém no deserto, proclamando que se voltasse para o caminho de Deus, proclamando arrependimento, proclamando batismo para arrependimento, para perdão de pecados, para confissão de pecados, para que se pudesse voltar novamente para o caminho de Deus. E quando eles chegaram, olharam aquela situação daquele homem, foram e questionaram: agora você é aquele que foi profetizado? Você é o Cristo? Você é o Messias? Ele disse: não, eu não sou, mas eu vim para preparar o caminho para Ele. Para preparar o caminho para Ele. Então surge, vindo de uma família humilde, da descendência de Davi, da casa de Judá, filho humanamente de Maria, gerado do Espírito Santo, Jesus. Aleluia, Deus. Filho de Deus. E este Jesus surge diante de um cenário onde o homem estava cada vez mais se distanciando de Deus. Mesmo com as leis que Deus havia dado através de Moisés, muitos ainda estavam distantes. Jesus chega, Jesus se apresenta diante de João Batista.
diz: eu quero ser batizado. João Batista disse: como? Se você é aquele que eu estou profetizando, dizendo que havia de vir, como eu vou batizar você? Ele disse: não, eu preciso ser batizado. Vamos cumprir tudo aquilo que está escrito. Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E agora este Jesus vai iniciar a sua trajetória ministerialmente de anunciar o reino de Deus, de anunciar a salvação. Mas ele é aquele que veio para triunfar. Satanás se levanta para, de algumas formas, tentar alcançar Jesus, impedir o plano de Deus, ainda que fosse impossível para ele. Jesus é levado para o deserto, diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, conduzido pelo próprio Espírito Santo, para jejuar 40 dias, 40 noites, e ali ele foi tentado por Satanás. E aqui vem o primeiro momento, onde Jesus enfrenta diretamente esta serpente, a mesma serpente que estava lá no jardim no princípio, para tentar a humanidade. E Jesus tem o seu primeiro triunfo sobre esta serpente no deserto. Satanás se apresenta para Jesus, Jesus com fome, ele diz: se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras, transforma em pães. No deserto, Satanás tenta vencer Jesus, mas Jesus triunfa no deserto. Ele triunfa no deserto em primeiro lugar sobre a dúvida, porque Satanás estava ali tentando lançar a dúvida. Jesus acabara de ouvir: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele chega dizendo: se tu és o Filho de Deus, então transforma esta pedra em pães. Mas Jesus triunfa através da palavra, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele triunfa e nos mostra que nós podemos triunfar também, porque assim como Satanás tentou Jesus, tentando colocar dúvida no seu coração, ele muitas vezes nos tenta com a dúvida, porque a dúvida, ela rouba a nossa fé. Fé é certeza, fé é convicção. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Mas a dúvida, ela rouba a nossa fé e consequentemente faz nós desagradarmos a Deus. Mas pela palavra nós podemos vencer as dúvidas com a certeza da palavra, assim como Jesus venceu. Aleluia. Jesus triunfa sobre Satanás no deserto pela palavra. Ele triunfa sobre a dúvida, triunfa sobre o engano também. Porque o inimigo observa que Jesus, ele estava alicerçado naquilo que Deus havia falado. Ele diz: então, se ele está alicerçado na palavra, ele não vai ser parado pela dúvida. Então eu vou pegar aquilo que ele já acredita, a palavra, e eu vou tentar colocar um engano. Eu vou tentar colocar uma mistura, assim como eu fiz com Eva lá no Éden, assim como eu troquei ali algumas palavras, aquilo que Deus havia dito, para tentar ela, assim eu vou fazer com ele. E ele diz, ele leva ele para um lugar muito alto, para o pináculo do templo, um lugar mais alto, e ele diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e você não tropeçará em pedras, eles te sustentarão com as suas mãos. Salmo 91. Aí Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Ele disse: olha, essa interpretação, isso que tu está me trazendo, não bate com o que está aqui. Porque como é que eu vou tentar a Deus? O inimigo, da mesma forma, utiliza o engano para tentar, muitas vezes, nos iludir. Ele pega algo que é verdade, coloca um pouco de mentira e mistura e diz: pega aí, engole, aceita. Mas assim como Jesus também triunfou lá no deserto sobre o engano, pela palavra nós podemos triunfar também sobre o engano. Nós ficaremos com a sã doutrina, nós não seremos iludidos pelo engano do inimigo, em nome de Jesus. No deserto, Jesus triunfa sobre a dúvida, sobre o engano e sobre o abandono da prioridade. O inimigo disser: a dúvida não te para, o engano não te para, então eu vou ter que tirar a tua prioridade. E ele mostra para ele todos os reinos e a glória deles, reinos desse sistema mundano a qual o inimigo controla. E ele diz: eu te dou tudo isto se você simplesmente prostrado me adorar. Ou seja, o inimigo estava dizendo: tira o Pai, tira Deus da sua prioridade e me coloca, e eu vou te dar tudo isso. Mas Jesus diz: não, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, somente a Ele dará adoração, somente Ele será a minha prioridade. As outras coisas vêm depois, mas primeiro é Ele. Primeiro é Ele. Porque nós nos tornamos, queridos, parecido com aquilo que adoramos. É isto que diz o Salmo 115. Ele diz: ora, os deuses deles são de prata, de ouro, disso e daquilo. Eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, não seguram, não apalpam, têm pés, não andam. Aí ele diz: então sejam também eles semelhantes aos seus deuses. Então aquilo que é a nossa prioridade, aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes. Nós servimos ao único poderoso Deus e nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos. Não da forma que Satanás queria ser semelhante a Deus para querer ter a glória de Deus, não, mas parecidos no caráter, parecidos na maneira de agir, na maneira de viver. Paulo disse em Efésios 4, ele disse: sede imitadores de Deus como filhos amados, assim como o filho quer ser parecido com o seu pai, assim nós também devemos querer ser parecidos com Jesus. E isso só acontece quando Ele é a nossa prioridade, aquilo que nós estamos sempre de olho. O primeiro triunfo de Jesus foi no deserto. No deserto Jesus triunfou. Mas agora a situação continua. Continua porque Jesus ainda está pregando, ainda está anunciando. A missão ainda não está completa. E consequentemente o inimigo também ainda não desistiu. Então chega o momento da cruz. Era aquele momento em que Deus havia dito que ele iria ter o seu calcanhar ferido. Ele teria ferido o seu calcanhar. Era o momento da cruz. Era um momento de dor, qual Jesus, o próprio Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Era o momento da cruz. Aleluia. Mas enquanto alguns olhavam Jesus na cruz e diziam: desce daí, salva-te a ti mesmo, nós vamos crer que tu és o Cristo. Enquanto alguns olhavam na cruz e diziam: ei,
Você salvou os outros e não salva a si mesmo, pensando que era derrota, pensando que era humilhação, pensando que era destruição, pensando que era alguma coisa ruim. Em verdade, era mal, porque era doloroso, porque era triste, porque era tenebroso. Mas na verdade ali Jesus estava triunfando pela segunda vez sobre Satanás, porque naquele momento Jesus estava esmagando a cabeça da serpente, porque ali Jesus estava dando um basta, aleluias, no reino das trevas, iniciando o reino de Deus na terra. Porque ali Jesus estava, ele triunfou na cruz, porque ele cumpriu o plano estabelecido por Deus para a salvação da humanidade. Na cruz, a cruz tinha que acontecer para que fosse cumprido o plano de salvação para a minha, para a sua, para a nossa vida. Atos capítulo 2, versículo 23. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês pregaram ele na cruz e o mataram. Ele foi pregado na cruz pelos gentios, pelos romanos. Mas entenda, aleluia, que ali não era derrota, ali era vitória. O plano já tinha sido estabelecido, estava apenas se cumprindo. O cordeiro que foi preparado desde a fundação do mundo. Jesus triunfou na cruz sobre Satanás, porque ali ele removeu o domínio do inimigo sobre o homem. Como, irmão? A palavra do Senhor diz, Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Na cruz ele triunfou sobre o mal. Ele tirou o domínio que o inimigo ele tinha sobre a humanidade. Como o inimigo tinha domínio sobre a humanidade? Através do pecado. É a porta de entrada, é o acesso, é aquilo que o inimigo acha para poder entrar e tocar na vida do homem. Mas quando Jesus foi na cruz, ele estava perdoando os pecados, ele estava perdoando a humanidade. Então o domínio sobre o homem foi removido. O domínio sobre o homem foi removido. Paulo usa essa expressão da ordenança, né, que estava nas ordenanças, estava escrito na cédula, ali era contrária a nós. Ele usa um termo de uma dívida. Uma dívida, sabe quando você vai devendo e a pessoa vai anotando ali, e você está cheio de dívida. Nesse sentido é que ele estava falando. O homem devia tanto e não tinha com que pagar, não tinha como pagar, mas Jesus pagou o alto preço para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser resgatados. E ali ele expôs a vergonha ao inimigo, porque ele não mais poderia ter poder pleno sobre o homem. Como ele levava o homem para lá e para cá, como ele levava a minha vida para lá e para cá, agora ele não pode mais levar, a não ser que nós abramos a porta. Aleluia. Mas se nós não deixarmos a porta fechadinha lá, o sangue de Jesus já está em nossa vida. Aleluia. Jesus triunfou na cruz. Mas entenda que a cruz não foi o final do processo. Jesus triunfou no deserto, triunfou na cruz. Mas se Jesus morresse na cruz e ficasse no sepulcro, ele seria somente como qualquer outro homem que é vencido pela morte. Ele seria considerado somente como algum outro profeta que veio
Mas a palavra de Deus diz que ele não permaneceu no sepulcro. Aleluia. Mas se passou o primeiro, se passou o segundo, e quando chegou no terceiro dia, quando eles iam para preparar o corpo de Jesus, eles chegaram